Estou eu aqui no meu canal, aqui no YouTube, Pergunte ao Psicólogo. Cara, é foda quando a gente vai falar de lenda. Eu me lembro esse cara, quando fez o primeiro milhão, assim, o mercado de digital se movimentou. Como é que um cara faz isso em cima da saúde e do fitness? Eu estou nada mais, nada menos que um gigante desse setor, o primeiro cara que foi assediado por uma grande rede de academias, inclusive é uma das coisas que eu vou perguntar para ele, nada mais, nada menos que Vinícius Possebon, o cara que revolucionou a saúde no digital. Obrigado por estar aqui, Vini. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Um gigante, gente. Vocês vão ver um cara que na prática entendeu o que é equity, entendeu o que é drag along, tag along. Ele vai explicar para vocês. Cara, conta como esse milagre aconteceu, porque eu me lembro na época o cara conseguiu. Você era invejado, a gente estava falando agora, né? Batem palma na nossa vitrine, mas também invejam. Como é que aconteceu tudo, velho? O insight, o truque, o que tu percebeu? Boa. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra estar falando contigo. Véio. E até eu tava comentando aqui que quando eu te ouvi a primeira vez falar, eu falei, cara, como eu queria tomar um vinho com esse cara, trocar uma ideia profunda. Vai rolar a partir de hoje. Sem tempo, sem pressão. Então, hoje nós vamos na água, mas a próxima pode ser que tenha um vinho. Eu disse que pro Vini que não dá hoje, mas vai rolar na próxima. Vai rolar. Boa. Cara, obrigado pelo convite. Cara, 2013, né? Então, a gente tá gravando esse podcast em 2023. 2020, cara, 2013. Tem ideia do que era a internet em 2013, cara? Cara, eu me lembro, a gente começou a brincar. Você sabe que foi você que deu o start, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha área. Porque você era falado. Aí eu me lembro, eu trabalhava com um cara chamado Douglas, que foi um grande irmão, amigo. Ele veio ver esse cara. Eu falei, meu, se esse cara consegue, eu também não consigo. É uma coisa simples, é por isso que você atira a pedra. Cara, 2013, conta. Não tinha ninguém. 2013, meados de 2013, então só para o pessoal entender o contexto. Eu sou personal trainer, formado em educação física, e eu tinha uma academia. E nessa academia a gente atendia de forma semi-personalizada, que era 4 alunos por professor. Eu atendia e mais 4 professores. Então a gente tinha lá 150, 170 alunos. E era uma academia 100 metros quadrados, uma coisa assim, 120 metros quadrados. E eu não tinha mais para onde crescer. E aquela história, né? O cara que é dono de academia, quando o cara se forma em educação física, o sonho dele é ter uma academia. Aí vai ver a naba que é, né, velho? Teu negócio. Aí ele bota o pezinho nesse mar, ele vê que a água não é tão quente assim e tal. Mas ele vai lá, porque ele tem um sonho, né? Ter minha academia. Aí eu, enfim, com a academia. E aí a história é a seguinte: acordando 5 da manhã, chegando em casa 10h30 da noite. E, cara, acelerado. Segunda a sexta e no sábado, a academia também abre. Né? Então a gente tem que trabalhar no sábado também. Então, assim. Abria meio período? Meio período. Até 1, 2 horas isso, da tarde. Isso, era das 7 a 1, uma coisa assim, no sábado. E aí, o cara sempre pensando, qual que é o meu próximo passo? Qual que é a minha visão? Minha visão era, cara, para eu poder crescer isso aqui, eu vou ter que fazer franquia. Eu me perguntava, mas será que é isso que eu quero? E aí, nesse meio tempo, aconteceu que o Érico estava entrando no Brasil com marketing digital, 2013, eu acho que ele não tinha nem barba na época, eu também não tinha. Que loucura, cara. Eu sei, cara. Estamos mais bonito ainda. Só melhor. Só melhor. Cara, e aí eu vi aquele negócio e disse, cara, tem sentido o que ele tá falando, vou pagar para ver. E aí eu fui só que com o intuito de melhorar o meu marketing para escalar a academia através de franquia. Entendi, a ideia era franquear. Só que lá o mundo se abriu, ele falou assim, cara, tem um cara nos Estados Unidos que tá vendendo um e-book, ele é personal trainer, ele fatura $1 milhão por mês. 1 milhão de fucking dólares? Com M? Com M, cara? 1 milhão com M? Eu digo, não pode ser verdade. Enfim, ele me falou qual era o cara lá, saí do evento alucinado, comprei o tal do e-book do cara, o e-book era The True About Six Pack Abs. The True About Six Pack Abs. A verdade sobre o abdômen de tanquinho. Aí eu comprei, era $67. Comprei, li o negócio e eu lendo assim, cara, mas tudo que ele tá falando aqui é o que eu prego, porém ele tá falando com uma linguagem muito informal, ou seja, em vez de ele falar lipólise, oxidação de gordura, ele tá falando derreter gordura.
que é o que o público de fato em casa entende. Perfeito. E aí, pegando o conhecimento que eu aprendi no evento com essa questão técnica, inclusive o meu TCC na faculdade foi sobre treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. Inclusive a gente que popularizou o HIIT no Brasil. Cara. Pois é, cara, sabe que eu gostei do HIIT, viu? Eu gostei muito. Cara, o HIIT é o seguinte, tu sabe, cara, é aquela velha máxima, né, do quanto mais melhor. Não impera na academia. Qualidade, cara. Qualidade. Quando eu tenho qualidade de treino, eu tenho menos volume de treino. Eu não posso manter volume e qualidade de treino, ou seja, volume e intensidade no mesmo nível. E aí eu não sei se tu é defensor do CrossFit, eu não tenho nada contra o CrossFit, mas tem muito estudo que mostra, cara, alto índice lesivo, porque é muito volume, muita intensidade. Enfim, então a gente equaliza como? Alta intensidade, baixo volume. Aí vários estudos, 4 minutos de treino, ativando as mesmas enzimas que treinos de 60, 45, 60 minutos de baixa ou moderada intensidade. Cara, o meu TCC foi sobre isso, foi tipo uma meta-análise. Então, quando eu decidi criar meu produto, eu já tinha tudo pronto, porque era o que eu já vendia na academia. Inclusive, tinha embasamento inclusive o aluno chegava e ele já sabia que ia treinar 10 minutos. Eu não tinha que ficar provando para mais porque eu já tinha um blogzinho lá, eu publicava alguns artigos. Você já tinha um blog? Já fazia um movimento. Já, isso. tá. Só que era muito técnico, eu botava os estudos tal, 50 mil estudos para mostrar que aquilo é verdade, enfim. Então eu tinha uma base técnica muito forte. Aí eu pensei, nossa, cara, imagina se eu pego agora essa base técnica que eu tenho e coloco marketing. Que loucura. Foi aí que aconteceu. Então, cara, HIIT. Se falava em HIIT, o que é HIIT? Q48, naquela época a gente lançou, cara, Q48 é HIIT. Não é o Q48 é o HIIT. Não é o HIIT. O Q48, o método Q48 foi criado em cima do HIIT e aí popularizou o HIIT, cara. Olha que loucura. Eu tive que criar... Alguém teve que criar uma marca com uma comunicação de fácil acesso para o cara entender, cara, tu não precisa de 1 hora na academia... Cara, 5 minutos eu destravo e tu já começa o teu processo. E aí eu falava assim, cara, e essa ideia não foi uma ideia que eu tive embaixo do chuveiro tomando uma taça de vinho. Cara, são anos de estudo, foi meu TCC aqui, cara. Tá entendendo? Então eu defendo, inclusive a gente lançou um livro na mesma editora que tu lançou o livro. Ficou entre os mais vendidos e tal. Cara, 100 páginas do livro mostrando todos os estudos, da onde surgiu a minha teoria, né? Minha teoria / prática. E eu defendo até debaixo da água essa metodologia. E, cara, lancei, primeiro foi um e-book. Então, igual o gringo. Cara, porque é benchmark. Eu falo que o primeiro passo para tu lançar um produto e ele diminuir a chance de dar errado é fazer benchmark. Perfeito. Qual que é o erro que a galera comete no digital? O expert, os caras chegam assim pra mim. Vini, eu tenho uma ideia que ninguém tá fazendo, cara. Aí eu já penso assim, das duas, uma. Ou esse cara vai ser o próximo Steve Jobs, ou alguém já fez o que ele tá querendo fazer e não deu certo. E eu prefiro acreditar sempre na segunda, cara. Porque eu não acredito que o cara vai ser... Então, o primeiro passo pra gente criar, por exemplo, tu quer alavancar tua assinatura. Cara, vamos fazer um benchmark das assinaturas que escalaram. Isso aí. Porque a gente tá num jogo que... Sim, a gente quer faturar 10, 20, 30 milhões, mas antes disso eu preciso diminuir ao máximo o risco da minha operação. Como que eu diminuo o risco? Cara, primeiro ponto, referência, benchmark. Pô, o cara fez assim, olha o cara fez assado. O próprio Q48 é benchmark de 5, 6 produtos americanos. Não tinha benchmark no Brasil, eu tive que fazer lá fora, comprar 5, 6 produtos. Eu comprei esse, lancei o e-book. Em 5 meses eu fiz 1 milhão. Com e-book de R$300, cara. Isso pra você se dar conta, o gigante aqui está dizendo não tem orgulho de olhar quem está na frente, de olhar a concorrência aparentemente similar ao que tu faz, porque a partir disso que a gente vai conseguir recriar, inclusive a própria roda, né? Quer dizer, a partir de alguma coisa que a gente vai colocar o nosso Cara, tem aquele livro lá, Roube como Artista. Isso aí. O que tu não pode fazer é não ter autenticidade. Eu vejo as pessoas copiando na cara dura, sem autenticidade. Então, cara, não, entendi o modelo esse, agora eu coloco a minha autenticidade, a minha credibilidade em cima desse cenário. Não fico imitando o coleguinha do lado. Porque é feio, as pessoas sentem o cheiro da mentira e da cópia. A própria inovação, né? Coloca algo a mais, agrega um valor em cima do produto sem perder a condição original. Inovar é também se apoiar, né? Não tem jeito, né? Principalmente no mercado digital de educação, cara. Eu vejo as pessoas que conseguem rampar, escalar,
São modelos muito similares, mas aí tem a tua autenticidade dentro daquele modelo que já é comprovado. Perfeito. Uma virgulinha diferente, porque já não tem mais um modelo, né? Não, Agora o bicho tá enorme, né? Então, por exemplo, esse modelo de assinatura que a gente chegou a fazer mais de 130 mil alunos. A gente vendeu mais de 220 mil, fez mais de 220 mil vendas. Só que eu descobri um modelo de negócio só em 2019. Depois a gente chega lá. Tá. Mas, cara, existe um modelo validado. Agora eu abri outra frente de mentoria que eu estava comentando contigo. Existe um modelo validado. Então eu sigo pelo modelo. Eu não quero ser o Steve Jobs. Não vai reinventar, Não né? vou reinventar. Então, eu fiz o 1 milhão com o e-book, R$300, o e-bookzinho lá. Cara, na época, bicho, e era 1 milhão, era 2013. Cara, 1 milhão. 1 milhão era 1 milhão. Corrige. É uns 5,5, 7 hoje. O pior é que cara. É isso. O cara, puf, não, eu lembro, foi eu nunca tinha corrigido, cara. Eu nunca tinha parado pra corrigir. 7 é o que você fez de cara, assim, sabe? Isso. E sabe o que era melhor? Cara, tu podia investir em tráfego, porque não tinha ninguém investindo. As políticas do Facebook não existiam, cara, praticamente. Perfeito. Taxa. Eu lembro que eu fui aumentar o limite do cartão no banco e eu fui de regata e chinelo, né? Cheguei lá no banco, assim, eu querendo escalar, né? Botar, sei lá, 5, 10 mil por dia no Facebook, 300 mil por mês. Cheguei lá, não, preciso que tu aumente meu limite lá de regata, né? 2013 lá, nem barba tinha, chega de regata no banco lá no Prime, né? Sobe no segundo andar, assim, todo mundo te olha. Aí, não, mas o que tu faz? Não, eu vendo um programa de exercício. Tá, mas qual que é o teu site? Aí eu passei meu site, era uma página de captura. Porque eu não tinha blog. Era uma página de captura. 6 segredos testados pra secar a barriga e blá, blá, blá. O cara, esse cara tá de brincadeira. Demorou 48 horas, conseguiu o aumento de limite. Mas, cara, eu senti que houve ali cara, o que esse cara faz? Não se tinha cultura. Não se tinha cultura ainda por cima, cultura. Né? É isso aí. Mas o que eu ia te falar? Quantos anos você tá, pô? Cara, eu tô com 37. Não parece, né? Não, tô no auge, né? Não, mas no auge, ó. Me ajuda aí, né, cara? Depois dos 40 que eu vou te dizer, é quando o bicho começa cara, a ficar bom. Cara, homem, 40? Depois de 40 o homem fica... Você vai ver depois, exatamente. E você sabe que no empreendedorismo, na literatura, o momento que você vai descobrir o seu maior potencial empreendedor é entre 40 e 50 anos. Mas isso é homem ou... Qualquer um. Tanto as mulheres quanto os homens. Então, se prepare, porque tem algo inquieto que vai acontecer, que na virada dos 40... vem um troço que tu... E isso é comum e é literatura científica. 40, 50 anos o cara irrompe sua melhor qualidade. Então vem algo por aí. Teu processo não está fechando um ciclo, vai começar abrindo, né? Outra, isso aí. Cara, e tem aquela história que diz que o homem demora mais para amadurecer, né, que a mulher. Isso é verdade, cara? Na realidade é que a mulher ela tem que preservar mais. Isso pode ser no final, pergunta para o psicólogo que eu quero... já estou devolvendo mas vou te dizer, a mulher ela vai precisar, atavicamente, reter mais a emoção e conviver mais com angústia. Porque você saía para pegar a caça, e não sei que hora você volta, e nem sei se você vai voltar. Então, a qualidade emocional do desenvolvimento da mulher é maior. Então, no meio do cérebro, onde tem ali o giro do cíngulo, que é onde junta os dois hemisférios, ela é um pouquinho maior, 15% a mais. Isso permite ela associar mais, tanto a emoção, quanto a resposta da inteligência emocional de determinadas situações, relacionado à sobrevivência. Então, ela teve que reter. Então, a mulher, ela desenvolve uma maturidade antes para aguentar. Então, eu costumo brincar, o homem, ele precisa ganhar em 7 assaltos por nocaute. A mulher aguenta ganhar 15 assaltos por ponto. Boa, fecha parênteses. Exatamente, fecha parênteses. Fecha parênteses. Mete bronca. Cara, mas só para concluir o pensamento do benchmark. Fiz 1 milhão, qual que foi o meu próximo passo? Continuei no benchmark e comprei daí mais uns 5 produtos americanos. Inclusive era DVD, cara. Chegaram a mandar lá em casa.
Um programa de treino DVD. Comprou para benchmarkear, não para lançar os caras. Então eu comprei mais uns 5 e aí eu joguei, por exemplo, em cima da mesa, olhei, olha só, entendi, então aqui é assim, aqui é assado, pum pum, joguei no liquidificador, bati e cara, aí eu criei a segunda versão, que daí era a versão gravada depois do e-book, né? Que inclusive é a mesma, gravei em 2014, cara, é a mesma versão que tá no aplicativo, porque eu lancei outros produtos com outros professores, eu nem regravei isso aqui. Essa é uma qualidade, desculpa te cortar para quem está ouvindo, 12 empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial. Você bom faz parte desses figuras, que é quem eu trato, quem eu lido, e para entender essa inquietude da natureza destruidora, né, que é da destruição das coisas, que é a matéria-prima da inovação. Então, quando ele diz jogar na mesa e vir isso aqui é uma desconstrução para uma remontagem. Boa. Só acontece na mente associativa, que é uma das qualidades da personalidade empreendedora. Então, ele está dizendo coisas que é natural os empreendedores de sucesso vivenciarem. A capacidade de olhar coisas de fora, remontar a partir de um contexto na própria inovação, quer dizer, sem perder uma condição, mas pôr no outro. Massa. Essa é a tua história que muito massa, pontua cara. muito. E aí, depois desse processo, então a gente veio escalando. Aí você abriu os DVD, abriu as coisas, e aí pegou um pouquinho de cada coisa. Um pouco de cada, via a headline de cada produto, a promessa de cada produto. E aí, cara, agora entendi como que funciona. Já tinha entendido, mas aí a gente nunca acaba de entender, né? Então, cara, agora eu entendi. Aí comecei a benchmarkear, aí comecei a achar... Eu gosto de futricar, né? E aí eu comecei a futricar nos sites americanos, comecei a achar um monte de coisa lá. E aí o bom hoje, que em 2023 que a gente grava, a gente consegue fazer benchmark no Brasil, porque o mercado já está desenvolvido, ele não está que nem lá fora, mas está. Lá fora, espanhol, cara, então a gente consegue benchmarkear tudo. Inclusive, quando eu vou mentorar uma pessoa, primeiro passo, digo, eu quero uma lista de 10 produtos que se assemelham com o que tu quer fazer. Muito massa, velho. Esse é o primeiro passo. Já pôs a gente para pensar. A equipe aqui já muito legal. E aí a gente vai arrematar, cara, esses dois fazem, tá conectado, esse aqui sim, agora a gente pega a tua autenticidade, cria uma proposta única de vendas em cima, blá, 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 e cria um modelo. Então sempre, cara, o benchmark vem antes de tudo. Ô, Possebon, só desculpa te cortar, quando você intitula autenticidade, que componentes tu coloca nessa característica, boa pergunta, por exemplo? Cara, essa é uma boa pergunta. Espontaneidade. A autenticidade, eu tenho certeza. Primeiro, para o cara ser autêntico, ele tem que fazer antes de falar. Então, tu, Nando, tem que sentar aqui e falar de psicologia por 10 horas sem olhar a referência. Perfeito, perfeito. Relacionado ao conhecimento mesmo do cara. Se ligar a câmera, vou. Que nem eu. Cara, perfeito. Uma imersão de 3 dias. Se o cara não é o real deal da coisa, ele não fez aquilo ali, ele vai travar. A pessoa vai perguntar, não fiz isso. Não, então... Não tem influência. O conhecimento é algo que não se... E aí eu vejo, existe uma cobrança externa por causa desse lance da internet atualmente. Então o cara, ele tem que ensinar sobre produtividade, mas ele nunca foi produtivo. Então esse, cara, as pessoas sentem esse cheiro. É o tal do... Como é que é? A síndrome do impostor. Então, pra mim, a autenticidade, cara, a autenticidade, assim, tu é foda. Senta aqui 3 dias e fala sobre esse assunto. Então, agora, a gente cria uma proposta única de vendas e tu vai botar esse teu ingrediente aí, só que tu não vai ensinar nada que tu nunca tenha feito na vida. Ou seja... Bom, cara, entendi. Nada. Autenticidade na ideia da congruência mesmo, né? O que eu tô falando é o que eu penso de fato, o que eu sinto e o que eu vivi, né? O estoicismo fala muito disso. Por isso que eu te falei que eu estudo há 6 anos. O estoicismo, ele fala primeiro age, depois fala. E eu sempre me cobro, será que eu tô falando demais? Então, eu tô muito cuidado com as palavras. E eu falei, cara, o homem amadurece com 30, eu aprendi o estoicismo com 31. Cara, faz sentido. Então, hoje eu quero demonstrar resultado pelas minhas ações. Eu não quero pelas minhas palavras. A palavra vai ser consequência. Perfeito. Então, a autenticidade para mim é isso. Se eu vejo que um cara tá ensinando uma coisa, tá, e aí... por exemplo, tu vai numa aula de pós-graduação, tá o professor ensinando a fazer anúncio no Google. Você faz a palavra-chave assim, assada, aí tu pergunta, professor, quanto tu já investiu fazendo isso? 5 mil reais. Porra. Eu tô na casa dos 20 milhões, né, velho? Porra, não...
É isso, cara, entendeu? Então, o fato de estar aqui contigo, saber que tem um cara que é real deal, faz e acontece, não tá de brincadeira, não tá na teoria, isso é lindo, cara. Legal. Esse é o processo. Muito legal. E claro que a gente tem que, às vezes, barrar na inveja humana, né? Porque os nichos, eles são compostos de, vamos pegar o teu termo, né, na síndrome do impostor, de muito impostor que vive da promessa de ser. Quer dizer, eu ainda vou ser, eu uso esse caminho para... E aí, no meio do caminho, não tem aderência. Não tem aderência, só vem gente rasa. Então, para você dar o salto, tem que ter consistência. Eu colocaria, por isso que eu perguntei, a consistência faz parte, né? A autenticidade tem que ter o que tu já viveu várias vezes, não é uma vez. Mas manda. E aí E esse é um cuidado, inclusive agora mentorando o pessoal. Cara, às vezes a pessoa vem com a ideia, eu digo, meu, tu nunca fez isso, então tu não tem credencial para ensinar. Então, autenticidade é isso. Como é que eles reagem? Quando Cara, você tem alguém assim... Sabe como é que eles reagem? Eu falo que é o seguinte, o cara que entra na mentoria, eu tenho um mantra. Eu não tô aqui para te agradar. Eu tô aqui para te servir. Servir é diferente de agradar. Aqui não tem feedback sanduíche. Ou seja, tu me manda a página, eu digo, nossa, que bonita a página, mas... Cara, eu vou direto ao ponto, porque o teu tempo vale, o meu tempo vale muito. Então, lembra, eu sempre deixo claro, até no onboarding a gente deixa claro a pessoa que entra, meu, a gente não tá aqui para agradar, a gente tá aqui para servir, é diferente. Agora, a gente não vai ser antiético, antimoral, desrespeitoso, nada disso. Mas, cara, feedback na lata. Então, por isso que eu falo que tem pessoas que são mentoráveis e pessoas que não são mentoráveis. Muito bom. E aí eu sempre pergunto, cara, 12 exemplos, cara, quem aqui não é mentorável? Não adianta entrar para mentoria. Se tu não é mentorável, porque eu dou meu exemplo. Cara, imagina, eu entrei no Mastermind lá em 2013. Eu era o único cara que não tinha um produto digital na época. Único. Só os grandes lá na época, eu já tinha os caras faturando. E aí, como é que tu... 10 caras te olhando, tu fala assim, tua ideia lá na frente, como é que tu te sente? Tu não te sente muito vulnerável. Então, qual que é o comportamento das pessoas? Tu tá lá na frente, aí tu fala assim, pessoal, eu tenho uma ideia de produto, olha só, eu vou revolucionar o mercado dessa maneira. Daí o cara vira pra ti e fala assim, meu, tu tá viajando, cara. Isso aí não vai dar certo. Quem não é mentorável vai dizer assim, ah, mas tu não ouviu direito, deixa eu te explicar melhor. Ele começa a bater boca. Resistir. Cara, eu só se ia lá na defender. frente e dizer, meu, ó, minha ideia é essa, vai lá. Tá. Só escutava. E aí o pessoal fala que eu acho que uma das qualidades que eu tenho é ser obediente. O cara, e eu falo isso até pro time, cara, para você ser um bom líder, primeiro você tem que saber obedecer. Muito bom. Cara, velho. e obedecer a palavra. Não pode questionar ainda o que tu não experimentou e validou, né? Não pode. Então... Sabe só, porque essa interação é importante, porque todo mundo ganha. Eu tive um insight enquanto você dizia, o Freud já estava velhinho, o Freudzão, velho, estava velhinho e tal. Aí veio uma doutora em educação e falou, peraí, doutor Freud, a gente tá... Eu estou ficando confuso, quer dizer, não é para fazer, é para fazer, o que eu faço? E ele já estava porque é uma coisa que tu disse que é importante, quem é assertivo e é direto é quem de fato já tem maturidade naquilo que faz. Boa. Então as pessoas estão acostumadas, às vezes, a adorar a pílula e tal. Então, para você trabalhar ao lado de alguém de performance, você tem que estar preparado para aquilo que você pede, porque não tem cara, você precisa resolver isso, tu não está fazendo isso. Eu aprendi isso com os caras grandes, e hoje, para mim, é lugar comum, não é todo mundo que está preparado. Então, quando você fala, eles estão ali, coloca você no papel, mas quando você usa a palavra quem é mentorável, velho, você está aqui, não é para ser agradado, você está aqui para ser assistido. Né? No sentido, não é isso, volta para cá. E assim é trabalhar com quem é de performance. Então não adianta você pedir para trabalhar com alguém de performance. Você tem que se abrir para trabalhar com alguém de performance. A gente tem que aprender assim. Então, falo na lata, é para quem pode. Cara, e outra, eu não acreditava em signo. Tu acredita em signo? Na realidade, eu complico aqui porque eu tenho minha audiência psi. De fato, existem questões que me ajudaram muito. Por exemplo, o mapa astral me ajudou muito em alguns momentos da minha vida, e eu tive uma bruxinha que falava do meu signo e fazia as interpretações, né? Me ajudou muito.
Então, não posso dizer que não. Posso dizer que não é a predominância da minha crença Botou hoje. uma pedrinha na construção do conhecimento. E claro, né? Cara, até porque é cheio de insight. Você não pode... Sim. Porque quando você tem insight, é identificatório. Pronto, é teu, né? Não tem jeito. Cara, isso tá tão no coloque aí, só pra fechar o país, com chave de ouro. Tá tão no coloque, tu diz assim, cara, eu sou ariano, então sou explosivo. Aí, cara, eu passei a acreditar, porque, porra, é verdade, cara, eu sou tá, dou na lata. Mas é isso aí, fecha parênteses, nem vamos entrar na questão astrológica da coisa, a gente tá viajando aqui. Cara, onde é que a gente parou mesmo? Parou o ser mentorável, né? Diferente do querer ser mentorado. Porque eu quero, eu costumo brincar, porque eu estava falando do Freud, né? Da assertividade. Quando o cara diz eu quero ser bom, o quero... tem um gradiente de 0 a 10. Às vezes tem quero de 2. Eu venho aqui para dar uma chupada e para ver se o que eu estou fazendo é certo. Quando ele tacar a mão no que eu quero fazer ou não, então esse querer tem nota 2. Vai até... Tem neguinho, você vai lá, você está disposto a o que você quiser. Esse querer já é nota 7, 8. Esse é um cara que incorpora todo o input. E uma coisa que você trouxe na prática, né, que as pessoas leem, às vezes, ouvem, né, principalmente os gurus e etc. Tem um cara chamado Joel Beckler, que é um cara da visão. São 22 grandes pensadores do empreendedorismo. É um cara que foi estudar a qualidade da visão de um cara, o que determina o cara. E ele traz uma coisa, o líder, ele recebe inputs, processa e toma decisão. Não é incorpora. Ele recebe. Então, você dizendo no Hot Seat, na modalidade lá, recebendo feedback, não é a mais. Está entrando. Então, na área da inteligência emocional, eles chamam de responsivo feedback. É uma característica de quem dá certo. Boa. Bom, eu acho que isso... eu vou pensar sobre isso. Responsivo quer dizer, deixa eu ver o que eu faço com esse comentário. Nossa, entendeu? Nossa, então, você está contando a tua história, você era um cara permeável. Deixa eu ver a concorrência. Deixa eu ver o que está por aí. Incorporou isso no teu trabalho. De cara, na primeira atividade, levanta 10 que faz coisas próximas do que tu faz. Isso é conhecimento adquirido, não é estudado. Né? Quer dizer, chão. Vamos à frente. Isso aí é chão. Isso é gaúcho? Sou gaúcho. Gaúcho. Sou gaúcho. Mete bronca. Gaúcho é faca na boca. É isso aí. Mete bronca. Cara, então, aí nesse processo todo, 2013 a gente fez 1 milhão ali, e depois fez a versão... 5,5, 7 hoje. A gente bateu ali, até então, 65, 70 milhões de faturamento, mais de 200 e poucas mil vendas. Então... é expressivo. E aí eu paro e penso, cara, se eu pensasse isso, será que eu não imaginava que eu faria isso? Foi muito, vamos fazer. Eu sou muito de executar, né? Depois que eu tive que aprender a planejar, mas é muita execução, muito, faz aqui, chega de falar. O que é comum, viu? Nos empreendedores é comum. É mais ação primeiro, muito. Né? Aí, então a gente chega num estágio que a gente ensina hoje todo esse processo, né? Então até 70 milhões, 65 ali, a gente sabe como que faz. Perfeito. E aí vai o real deal. É isso que eu ia A partir dali, não, cara, nem aqui. conta comigo. Não, entendeu? Tá, mas vamos chegar na tua venda do aplicativo, que isso é uma coisa... eu lembro que balançou todo mundo, né? No sentido... E é a percepção que a gente estava fora, que tinham te dado um tombo. E é isso que eu quero entender, diplomaticamente, ou não do jeito que você quiser colocar. Me conta. Então, nessa jornada, que foi interessante, basicamente a gente criou um produto digital, escalou esse produto digital, escalou a níveis estratosféricos do tipo, cara, 220 mil vendas. A gente recebeu, então, o grupo de investidores bateu na porta e bateram na porta. E aí, vamos fazer negócio? Estamos interessados. Nesse momento, eu não estava preparado para receber, porque a gente sabe que uma empresa que joga o jogo já para receber um aporte ou ser vendida, cara, o dia a dia é outra coisa. O dia a dia é outra coisa. Eu estava vendendo alucinadamente. Então, eu digo, interessante. E nunca tinha passado na minha cabeça em vender ou vender uma participação. Nunca.
Aí veio pro meu radar, opa, beleza. Então, quando isso aconteceu, primeiro, eu fiz questão de participar do processo nas reuniões, por quê? Porque eu queria aprender, eu gosto de aprender. Sabe por quê, cara? Porque eu pego, às vezes, um mentorado que ele é personal trainer, vai? Ele fala assim, mas meus alunos são preguiçosos. Eu olho para ele, tu é preguiçoso? Tu não quer aprender a mexer numa planilha? Por que só o teu aluno é preguiçoso porque não quer treinar? Preguiça não tem a ver só com treinar ou não treinar. Eu acho que um diferencial competitivo que eu tenho é não ser preguiçoso, porque eu gosto de aprender. Mesmo que seja tributação, mesmo que seja contabilidade, Legal. cara, a maioria das pessoas não quer saber. Eu não preciso ser um expert, mas, meu, o que é isso aqui, cara? Olha que legal. Ninguém quer saber, mas eu quero. Mesmo que esteja fora da minha habilidade única. Mas é interessante. Eu gosto de aprender. Então... deixa, eu quero falar um monte de coisa, porque tem uma característica que é consistentemente inconsistente. Um empreendedor, ele tem que saber um pouco de cada coisa, não a profundidade de várias coisas, é um pouco de cada, porque essa generalidade é o que permite ele não tomar engano, tombo e etc. Então, consistentemente... Cara, um exemplo, eu fui desenvolver o aplicativo, sou professor de educação física, sento na mesa com um programador. Isso que eu ia dizer. Você ele dialoga fala assim, de igual... blá, blá, eu... Vamos lá? E aí eu aprendi, eu falei, cara, aí eu tomei umas 2 ruins assim com o programador. Aí eu pensei, se eu não souber minimamente esse negócio, vai ser pra vida inteira, assim. Então, deixa eu entender o que é o back-end, o que é o front-end, onde é que é o GitHub, o Postman, o que é a API. Eu preciso... E você sempre falou inglês, você bom? Cara, pior é que não, isso aí foi uma coisa didática mesmo, autodidata. Foi rolando a necessidade. Porque os artigos que eu estudava de exercício era tudo em inglês. Perfeito. Porque já pegava, se esperar o livro, traduzir, blá, 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 vai 5 anos. Então, cara, tudo em inglês. Me viro, não é assim, saiu conversando, mas me viro. Me viro muito fácil. Então, o que eu estava falando? Aí estava preparando o troço, né? Então, não estava preparado para um deal, para uma fusão, para nada. Aí eu montei uma equipe de advisor, um contador e um advogado. Interessante, o advisor, ele é um cara que tem que ter 2 tipos de conhecimento. Técnico, ou seja, como acontece o M&A, as regras do jogo, e também o conhecimento de psicologia para abanar o meu fogo. Então, assim, por exemplo, vamos sentar na mesa de negociação, então, nós vamos falar isso aqui tu não fala. E eu, puta, mas sério, cara? Cara, eu vivi isso, muito massa, cara. Suítes, né? Negociação, joga aqui, depois tu joga lá, espera um pouco, calma, respira. Como respira? Vamos resolver logo isso. Pra mim é sempre rápido as coisas, entendeu? Cara, você tá falando, eu tô me lembrando. Depois se der, eu te conto. Cara, e aí, beleza, então o advisor, o papel do cara é técnico, ou seja, para cá, para lá, conduzir negociação, e também abafar a vida do empreendedor e dizer, calma aí, tá tudo certo, relaxa, segura que tu fala, que tu não fala. Conter, né? Segurar o cara. Eu lembro, no meu caso, ele pôs a mão na minha perna debaixo da mesa. E pô! Tipo assim, lá. Quer vender ou não quer, né? Não fala. Calma. Vai lá. Esse é o advisor. Cara, aí a gente fez Então, cara, 9 meses Então, tu recebe uma planilha com 15 abas, cada aba 150 linhas. Caralho. Enfim. Cara, muito massa, assim, né? Então, tu vai lá com o contador, joga pra cá, joga pra lá, bate aqui, bate ali. Isso já é a due diligence. A due diligence. É porque na realidade, quando você vai levantar o valor, o valuation, não tem essa, né? Para quem nunca fez, não tem a especificidade. Você apresenta ali para ver se é interessante. Mas quando entram na vírgula que o bicho pega. Na vírgula. Na vírgula. Na cor da cueca. Isso aí. Então, cara, aí demorou mais ou menos 9 meses e eles deixaram claro que estavam fazendo isso também com o Player 1. A gente era o Player 2 no momento. A tese era, cara, vamos investir aqui para acelerar o crescimento e abrir capital em 24, 25. A gente estava em 20, então eram 4, 5 anos de crescimento acelerado. E aí tinha cláusulas lá de earnout, tinha cláusulas de EBITDA, de valor de EBITDA para fazer o earnout, de assinantes. Tudo alinhado. Inclusive, aí eu conheci o conceito de governança, né? Porque todo mundo fala governança, porque aquela empresa tem governança, mas que porra é governança, cara? Eu entendi na linha. Cara, se tu for contratar um cara acima de tantos por ano, tem que sentar com o bode, provar que o cara é foda pra gente poder contratar. Cara, como assim? Eu contrato quem eu quero. Tipo assim, sabe? E o nome pesa numa fusão, as pessoas não sacam isso, e aí também currículo e outra, cor de acionistas.
O mais engraçado é o seguinte, quem faz o contrato social da empresa? O contador. Quando dá merda, quem resolve? O advogado. Então, quem faz contrato social é o advogado, não é o contador. Perfeito, velho. Entendeu? E por isso tem que pagar perfeito. 30 mil, às vezes, por um contrato social. Tem que pagar. Que tem o teu acordo de acionistas. Nomear barato. os bois. Então, Isso se eu e o Nando for fazer um negócio aqui, primeira coisa, Nando, se der merda, Como é que quem eu fica com saio? o quê? Perfeito. Primeira coisa, cara, eu quero ser milionário contigo, mas antes eu quero dormir tranquilo. E como quero é que vamos tranquilinho. sair? Como é que vem nós... da minha parte? Você aceita, não aceita? Cara, porque se a gente resolver isso agora, cara, vamos ser felizes depois. Maravilhoso. Isso aí, velho. E hoje no mercado digital, não, vamos se reunir para fazer 50 milhões. Não, peraí, cara. Vamos ver aqui, ó. Quem fica com o que antes? Enfim. O digital é imaturo. Maturo demais. Enfim. Aí, cara, a gente passou tudo certo, acordo elaborado, faltava a rúbrica final. 5 de fevereiro de 2020, alguns dias antes da pandemia estourar. Cara, a pandemia estoura, fecha 50% das unidades de academia, perde 500 mil alunos, literal, da noite por dia. Nunca tinha visto isso, né? Perder 500 mil alunos em 2 dias. Então, nisso, entramos em banho-maria, vamos dizer assim. 30 dias após isso, aí o pessoal ergueu a mão e falou, cara, segura aí. 30 a gente dias. Não, segura aí, a gente não sabe se essa pandemia vai durar 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos. Tá, seguramos 30 dias, nada. 60 dias, nada. 85 dias, 2 meses e meio depois, a gente senta na reunião e eles falaram, cara, a gente vai comprar o Player 1 porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia e a gente vai abrir capital em 21. Ou seja, o que eles tiveram que fazer? Antecipar todo o plano que eles tinham de crescimento para o ano seguinte. Eu falo copo meio cheio e copo meio vazio. Isso aqui é um copo meio cheio ou meio vazio? O copo meio vazio, banho de água fria. Todo mundo alinhado. Foi um baque. E aí já estava num processo de estresse. E hoje, obviamente, muito mais preparado, sei como é que funcionam as regras do jogo. Mas banho de água... Copo meio cheio... Tá, peraí. A gente sabe como que faz. A gente sabe o que apresentar. A gente sabe como que gera valor. Por exemplo, cara, hoje, o fato de tu desenvolver um aplicativo... tu tem uma propriedade intelectual, isso tem valor. Então, isso gera valuation, ou seja, o cara vira para ti e fala, nós queremos te comprar, onde é que tá esse produto? Tá na área de membro XYZ. Tá, quer dizer que o código não é teu? Tu não desenvolveu esse negócio? Não. Cai o valor. Então, cara, quando tu diz Nossa, as variáveis do valuation... A gente desenvolveu isso aqui, investiu pelo menos 800 mil reais no aplicativo, porque não para o desenvolvimento. Perfeito. Então, E não é 800 assim, não. Né? Você vai somar, quando você vê, você bancou 1,2 pau, 1,5 pau. A gente não sabe, acaba. Né? Não acaba. Quando tu para, aí tu vê, nossa, cara, foi tudo isso o que já foi. Então, cara, esse lance de propriedade intelectual, inclusive a gente desenvolvendo códigos, áreas de membros, aplicativo a gente pode transformar isso em white label, depois comercializar e por aí vai. Mas, cara, esse é um know-how que você foi adquirindo na prática. Inclusive na mentoria. Da mentoria, Chega um momento da escala de faturamento acima de 400 mil mês, consistente, que eu digo, agora é a hora de tu ver isso. Sai da área de membros tal, agora vamos começar a desenvolver. Agora nós vamos começar a brincar de homem. Agora o joguinho das crianças acabou. Por quê? Porque tu vai olhar para o desenvolvedor e vai ter que ter aqui, ó, papapá com ele. Hoje é um produto desse cara ensinar, agregar valor, gerar escala e preparar uma fusão. E é na área da saúde o único que faz isso hoje. Só para que vocês saibam, com braço adquirido. Com braço adquirido. Isso. Não é professor de Harvard. Sou professor, como é que é o personal trainer de negócios agora. Bom, muito bem, muito bem. Cara, então chega um momento que eu digo, agora vamos olhar para desenvolvimento e tu vai desenvolver, o código é teu, aí tem várias questões de contrato quando a gente vai desenvolver, mas enfim. Aconteceu isso, cara, eu andei de lado 1 ano, então foi um baque emocional. Eu não posso vir aqui com o peito aberto e não, porque eu sou foda e não sei o que. Eu vejo muito essa história, sabe, cara? Luto. Em que momento tu é vulnerável, cara? Conta pra mim, eu sei que toda essa imagem que tu passa e tem alguma coisinha lá embaixo que se eu apertar dói, cara. Então por que tu... Fala um pouco disso. Mostra a realidade pras pessoas. Então é legal, cara, mostrar que, andei de lado, impactou emocionalmente isso em mim. E nesse ano eu fiquei pensando, acelera esse negócio para vender daqui a 2 anos ou vou ensinar. Porque se eu tivesse entrado no deal ali, eu não poderia estar ensinando o que eu estou ensinando hoje. Tem todas isso as que você chama, né? Quer dizer, o meio copo cheio, o know-how adquirido vai poder ser monetizado, né? Porque antes era só repassado. Só repassado. E aí eu decidi ensinar. Então hoje a gente, além de ter a operação de fitness lá,
a gente ensina a criar, vender e escalar produtos digitais, principalmente no nicho de saúde e fitness. Então, desde o cara que quer tá do zero, quer faturar acima de 1 milhão por mês, a gente sabe a rota, todo o processo. Aí, desde produto, escala, formas de aquisição, tecnologia, tudo. Então, eu criei um método, cara, que é imagina, eu preciso de 10, 20, sei lá, 30 horas para explicar esse negócio. Né? 30 horas que é a imersão de 3 dias. Então, me trouxe esse know-how. E aí, eu sempre falo, né, para o pessoal, ó, o fato de eu não ter preguiça faz com que eu esteja aqui agora te ensinando isso. Eu quis aprender, porque eu sabia que um dia eu ia ensinar. Então, sabe aquela história? Eu estava ensinando exercício, alimentação, mas sabe que aquele momento chega que, eu preciso falar agora de outra coisa, cara. Parece que para mim, se eu ficar só falando disso, parece que, não, eu preciso ensinar mais. É outro nível agora. Eu preciso... E até mesmo quando eu me coloco nesse cenário, eu me coloco num cenário bem vulnerável, do tipo, eu tenho muitos mentorados, então eu tenho que me forçar a aprender cada vez mais, porque eu tenho que... Então, uma cenoura, eu gosto de botar a cenoura atrás, mas não gosto de... Ela não entra de jeito nenhum. Eu corro com a cenoura atrás. Na real, você joga a bola na frente para correr atrás, joga né? o chapéu por cima do muro, melhor. Isso. Boa, essa da cenoura é muito legal de contar. Não, pode falar da cenoura que nós entendemos a cenoura. Aliás, você vivenciou uma cenoura. Os caras vieram em ti e te colocaram para andar, né, velho? Como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas aí, interessante, aprendi algumas palavras nessa jornada que eu ouvia lá atrás. O que é paciência? Uma criança não tem paciência. Um adulto precisa ter paciência. Prudência. Já ouvi uma criança com prudência? Eu aprendi o significado de paciência, de prudência, de calma. Cara, de calma. Eu aprendi calma não na meditação, mas no meio da guerra. Tá entendendo? Isso que é interessante, massa, cara. Muito então, quando eu olho assim, você... uma pessoa que tá... Por isso que eu falo do homem amadurecer. Cara, calma. Prudência, respira, sabe? Às vezes tu precisa de um dia para tomar uma melhor decisão, então dá esse dia, respira, não é as coisas no impulso. Então nunca eu por ser estourado, eu aprendi também a me controlar, aprendendo a questão da prudência, da paciência, da calma. Então, inclusive nas minhas rezas, abrindo bem aqui, sendo bem aberto, eu não peço nada do tipo, me dá isso, me dá aquilo. A única coisa que eu peço é assim, calma, paciência e clareza. Porque se eu tiver calma, paciência e clareza, eu vou tomar melhores decisões. Paciência e clareza. Né? Eu vou Concordam ou eu tô errado? Claro, então já muda vou falar, aqui. Não, eu vou falar. Calma, paciência e clareza. Muito bom. Eu quero falar sobre isso. Então, o que eu falo, Nando? Cara, eu só peço calma, paciência e clareza no dia de hoje para que eu possa tomar as melhores decisões. Ponto. Isso é a única coisa que eu peço. E aí o estoicismo me ensina. Existem as coisas que você controla e que não controla. Normalmente as pessoas pedem assim, coisas que elas não controlam. Eu quero ter sucesso. Tu não controla se tu vai ter sucesso. Agora, o que eu controlo? A calma eu controlo. A paciência eu controlo. A clareza eu posso controlar. Então eu peço coisa que eu controlo que está dentro de mim. O resto, se eu tiver esse controle, eu vou conseguir ter sucesso. Eu vou conseguir ter um lançamento legal. Muito e bom. Por aí vai, cara. Muito esse bom. É o meu drive atual, né? Deixa eu falar sobre isso aqui, né? Teu método CPC, né? Para empreendedores mirins. Né? Boa, então, essa chamada é boa, hein? A calma, na realidade, é a maturidade que vai nos trazer, né? Porque você fez a analogia da criança, o indivíduo adulto, ele regride, é um dos mecanismos de defesa, né? Como brigar no trânsito e dormir quando o problema está estourando, como não assumir responsabilidades. O cara maduro, o homem, ele aprende a espera. E aí eu brinco com uma frase que é: muita calma nessa hora que o assunto é de extrema urgência. Quer dizer, quanto mais urgente, velho, mais calma, né? Porque o bicho pode pegar aí, né? Agora, importante, a paciência se diferencia da persistência, né? Porque a paciência é o tempo de espera. A persistência é a recorrência da ação. Então, os dois juntos, o teu CP é só para homens crescidos. Então, podemos dizer, isso é o que a idade tem que nos trazer. Se não traz, não amadureceu. O cara fica regredido, como você vê pessoas impulsivas com 60 anos de idade, é a regressão. E aí a clareza
Se não predomina a decisão, ainda não está decidido. Boa. Né? Quer dizer, Top. a clareza é, tá, agora limpou. É aqui mesmo, não quer dizer que a fumaça foi toda embora. Isso. Mas agora eu vi a porta, né, velho? É diferente. Total. Você sabe que isso aqui é sabedoria. Ninguém presta isso, cara. Então, parabéns pelo método CPC, deve virar um módulo. Para viu? empreendedores mirins, cara. Exatamente, muito empreendedores boa, mirins. Se nichar ainda mais empreendedores mirins digitais. Digitais, né? cara. Não, método porque a CPC. molecada entra assim. E uma coisa que eu queria ressaltar da tua experiência, eu passei por várias agências. Várias. Agora estou com o Digital, João. tu fala? Digital. Boa. Não se assinava nada. Nunca assinava nada. Vamos tentar. Aí Vamos... elas abrem 6, 7, né? Um dá certo, vai, joga os outros fora e você fica, oi, eu mudei coisa, eu vendi carro, eu pus dinheiro. Não tem esse compromisso em lidar com empresas. São negócios. E sabe, eu gravei um vídeo que eu chamo a síndrome do expert ignorante no nosso mercado. Qual que é a síndrome do expert ignorante? O cara manda um direct para mim. Vini, tem uma agência para me indicar? Tem um lançador para me indicar? Tem um gestor de tráfego para me indicar? Por que ele faz isso? Porque ele só quer sentar no quentinho. Ele só quer gravar o podcast. Perfeito, velho. E melhorar produto. Perfeito. Então, deixa eu te contar. Lá atrás eu só queria fazer isso. Aí eu tinha uma agência. Só que aí a agência começou a pegar outros clientes. O que começou a acontecer? Aí vai lá o Vinícius, tum. Aí eu pego a segunda agência. Viro pra agência, vamos ser felizes? Vamos. Beleza. Aí no início, né? Não, que nós vamos estourar, você entra no barulho junto. Não, né? Lá atrás. Hoje nunca mais. Não, hoje, eu digo lá. Lá atrás. Sim, eu passei por algumas. Boa. Aí, corta. Aí tu vira essa agência que eu tava antes fala assim, não, é só perpétuo, por exemplo. Cortei. Veio a próxima agência. Não. Tem que fazer perpétuo, lançamento, meteórico, blá. Aí tu vira... faz sentido. Boa. Sinal da cruz. Tu é ignorante. Você atira. Vamos. Aí, pum, começa a pegar, cai. Aí vai lá, o Vinícius corta. Pum. Aí eu paro e penso, cara, se eu continuar assim, eu vou pegar a próxima agência e vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou só andar de lado. Eu tenho a sensação que eu trabalho pra caralho, mas eu não vou pra frente porque eu só tô andando de lado. Tô correndo na esteira. E aí, eu viro pro meu expert e falo assim, cara, o segredo do sucesso não é definir qual a tua meta, é definir qual o problema tu quer ter. Aí eu viro pra ti e falo, Nando, qual problema tu quer ter? Tu quer contratar uma agência, delargar tudo, só se preocupar com o conteúdo aqui, e lá na frente ter o problema de rescindir e pegar uma outra que vai te dizer tudo ao contrário? Ou tu quer o caminho de aprender mais da estratégia e conversar olho no olho com a agência, e caso essa agência saia, você traga outra e ela joga o teu jogo. Quem pilotou é você, né? Não é delargado, né? Não é terceirizado. Não é, porque aí tu tem cadência. E eu aprendi uma coisa no empreendedorismo: precisa ter ritmo e cadência. Então tu tá com ritmo e cadência há 6 meses. Aí tu corta a parada, vem outro. Não, é pra lá. Aí tu começa com ritmo. Até tu pegar ritmo, 6 meses. Paciência, demora. Então quando eu entendi que demorava, eu disse, cara, foi aí que eu tomei a decisão. Se eu continuar assim, tô fora do jogo. Então preciso aprender. Vou aprender o que é tráfego, vou aprender o que é modelo de negócio, vou aprender a porra toda. E aí foi a melhor decisão que eu tive, porque hoje eu posso ensinar esse negócio. Perfeito. Entendeu? Então, velho. Nando, eu te digo, cara, tu não precisa ser o cara que vai entender como apertar o botão do e-mail, mas tu tem que ter a big picture. Como que funciona o tráfego? Minimamente. O modelo de negócio, produto, upsell, downsell, como que é esse jogo? Porque se um dia ou outro tu cortar alguém, tudo bem, continua o jogo, entra o próximo, continua no ritmo, dou uma desacelerada, tudo bem, mas não mudo de direção, cara. Isso, os caras vão abandonando. Cara tá aqui, depois tá pra cá, tá voltando pra trás, calma aí, tô voltando, opa. Cara, você tá falando, eu tô acordando tudo que eu vivi, sabe? Passei por 5. Cara, então assim, é a síndrome do expert ignorante. Quando a pessoa me manda isso, eu disse, assiste esse vídeo, daí 15 minutos depois a pessoa, tá falando comigo, né? Então, eu falo que uma das missões da minha mentoria é educar os experts. Eu preciso te educar. Cara, que nem vinho. Vamos tomar um vinho. Tá anotado. Vamos. Se tu não entende de vinho, Nando, tu entra no mercado e pega o vinho mais barato. Agora tu começa a entender de vinho, tu começa a ficar um pouquinho mais exigente. Opa, você vai me ensinar mais. Aí quando eu ver, tá R$120 a garrafa e tu tá comprando, porque tu é educado, tu se educou. Claro. Então, Nando, não é ignorante no sentido feio da palavra, é de ignorar. Estou ignorando, cara. Não ignora. Cara, é o teu negócio na mão
de uma pessoa que tu nem conhece, que amanhã vira para ti, corta e acabou? Como assim? Não, e o conhecimento de causa se dá com a repetição, né? Você virar um papagaio de pirata é fácil, né? E outra, Nando, sabe o que eu percebo analisando? Por exemplo, no meu nicho de saúde e fitness, tu não vê nenhum expert personal que seguiu do jeito que eu segui. A maioria deles tá com uma agência ou tá com um nanã, mas daí muda. Então eu fico olhando de fora, cara, tá andando de lado. Porque eu sei que não mantém cadência. Isso aí ainda vamos ter que falar sobre isso numa outra ocasião, Claro. que a gente precisa educar, inclusive, o mercado digital para entender o que é compromisso e repetição. Cara, e tu me falou uma vez lá na palestra tu falou lá que essa geração não consegue as coisas de longo prazo. Não. Tu deu aquele... Tudo a curto prazo, imediatistas e voltados ao grande salto da inovação, não a repetição da conquista. É característica da geração. E o segredo é repetição, né, repetição, cara, é incrível. É cadência, ritmo, repetição. Nós vamos ter que caminhar, porque falar com você é gostoso demais, por massa, isso vai rolar o vinho, né, velho? Parabéns, quer dizer, né? Eu costumo dizer, eu não sou um psique e resolvi falar de negócio, né? A gente vem do negócio e vai pensando a psicologia. Eu queria jogar para ti agora, para honrar o quadro, né, que é o meu canal, Pergunte ao Psicólogo. Tem vontade de perguntar alguma coisa? Tenho, óbvio. Com certeza. Horas. Mas a pergunta eu te antecipei até antes aqui no off. Cara, eu perdi meu pai com 4 anos. E a gente sabe da importância da mãe e do pai na educação e no sucesso, na caminhada do seu filho, né? Cara, quais são os impactos, até para eu ficar presente? Eu entendo um pouco. Eu acho que o primeiro passo para a gente resolver um problema é ficar consciente sobre o problema. Então eu quero que tu me traga mais consciência. O que isso impacta nas minhas decisões? O que isso impacta no meu futuro? Enfim, na minha caminhada. A primeira coisa é a gente entender que você só vai dar certo porque você perdeu o pai. São 4 características na educação de 2 a 7 anos na segunda infância, que é aceitação demasiada das mães ou figuras femininas representativas, reforço positivo em tudo que você fazia. Esse é o papel da mãe, gerando autoestima. A capacidade que o indivíduo tem de acreditar nele. Muitas vezes com dificuldades, mas dentro dele tem algo dizendo, mas eu vou dar um jeito. Isso é a mãe que traz. A outra coisa, muito controle por parte das figuras femininas. A necessidade de um cara criar iniciativa tem a ver com o controle da mãe. Me solta, eu quero ir embora. Agora, entre 2 fatores que não se prega na educação comum. Um pai tem que rejeitar para o filho querer mostrar que vai ser melhor que ele. Um pai que dá demais e é muito presente, o filho tende a ser extensão. Quer dizer, como ele já é um cara e ele me nutre, eu estou ao lado dele, ele não vai querer se destacar. Então é comum nos empreendedores por personalidade todos terem uma orfandade psíquica. Quer dizer, eu sou órfão de pai aos 11, você é órfão aos 4. Tem órfãos a vida inteira que o pai está vivo. O pai nunca apoiou, o pai nunca... Então ele sente uma dificuldade de vínculo com o pai, mas ele não sabe que lá no fundo foi isso que fez ele ter 70 caminhões. Que é a necessidade psicológica de mostrar ao homem da tua vida o quanto que tu foi melhor que ele. Qual o problema com o órfão de fato? Que ele não é presente. Então, a necessidade de querer crescer e a dificuldade de não receber o reconhecimento, na esperança de um dia o homem vir e dizer você cumpriu o seu legado, faz a gente entrar em mais alto boicote. Precipitação e impulsividade levando a gente a não poder passar do legado do pai, porque ele não é presente. Então, a grosso modo, eu vou explicar. Se você tem um pai vivo, na hora que você tem um nível de rejeição, você vai querer sempre pôr ele como referência, quer dizer, eu vou te passar. Tá bem? Boa. Então, o psiquismo vou mostrar para você como você me rejeitou, eu vou ser melhor que você, você vai ver o que você perdeu. Isso é o processo psicológico do empreendedor personalidade. Um empreendedor que é órfão, nesse momento, essa figura não é mais viva. Ele está em outro lugar. Por estar em outro lugar, ele nunca chega.
Então, ele tende a quebrar mais vezes que o empreendedor, que é o órfão psíquico. Todo empreendedor tem a sua orfandade psíquica. O empreendedor que foi órfão, de fato, ele quebra mais vezes. Ele se complica mais vezes na impulsividade e na ausência de análise. Porque o pai não está aqui para você um dia alcançá-lo. Então, é como se você cumprisse o legado de não alcançar. Então, em média, é esperado que alguém quebre 3 vezes até dar certo. Tá bem? Um empreendedor personalidade. Os órfãos, de fato, de pais, empreendedores personalidade, vão quebrar um pouco mais. Quebrar, antigamente, era uma coisa, hoje é outra, né? Boa. Tá, dá uma jogada, jogar 1 milhão fora no lixo. Sim. Então, geralmente, no mercado digital, tentativa e erro, novos produtos e tráfego. É onde vai se complicar mais. O que é importante na tua experiência? Desenvolveu a retidão. Quer dizer, não é hora, eu tenho que segurar. Não é hora. Então, levanta a mão para o céu, que o tapa na cara que tiveram, né, meio copo vazio, né, quer dizer, puta, tranco. No tranco, você ganhou umas 2 quebras. Entendeu? Porque a frustração... o indivíduo tem um sofrimento de acordo com a expectativa que ele gera. Então, no M&A, quando rola, e lá na frente acontecem problemas, o estágio depressivo ou deprimido de quem está fazendo, quem está vendendo, é maior, porque a expectativa era grande. Então, se você passou por essa dor, a reconstrução agora tende a ter mais força. Boa. E menos auto-boicote. Isso quer dizer menos é mais. É o que tu aprendeu na prática. Né? Massa. Então, o que isso define? O auto-boicote, no teu caso, o salto que tu deu, vou aceitar no balanço da pandemia, te trouxe um presente maior. Multiplicou por 2 a intensidade da tua quebra. Não quebra, né? Sim, entendi. A bagunça financeira. Da chacoalhada. Né? E uma coisa importante que é o positivo de você que perdeu teu pai aos 4. Uma das coisas que o pai dá é o baixo controle. O filho de empreendedores por personalidade tem que ter o pai que controla pouco, porque ele é ausente. Então, deixa o menino, o portão está fechado. Dá a mão, solta a mão dele, eu estou aqui com ele. Então, ele permite não ter controle da figura masculina. Por isso a gente transgride. O empreendedor por personalidade transgride mais, né, no sentido não antiético, né, mas no sentido, bom, se não dá por aqui, vamos para frente. O lance do órfão, de fato, é que esse muito controle, o pouco controle, existe desde o início. Então, respeitar a autoridade é difícil. É difícil. Você ouve, processa, mas vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu já saquei aqui o que... Então, a aprendizagem é mais rápida, é o lado positivo. Boa. E a ausência de liderança é um lado positivo. Você não precisa de líder para te dizer o que fazer. Você precisa de input e troca. Isso são características do órfão de fato. Mas todo empreendedor de personalidade se sente órfão. Por isso a gente tem uma necessidade de ver mais modelos. Entendeu? Nossa, é natural. Muito e uma das coisas que tu deve sentir, que é o nível de identificação, é mais maciça. Então, o cara está com um capô, eu ainda quero ter tem um computador, tem uma tela, eu ainda quero ter, que é natural na medida que a gente não tem a referência paterna. Boa. Tá? Boa. Parabéns pela história, viu, cara? Você é um cara que marcou a história da saúde e do fitness no Brasil. Você tem uma responsabilidade de manter esse legado, tá bom? Para um monte de gente, inclusive da minha geração. Boa, tá? Com certeza. Boa sorte, bom trabalho, conte comigo. Em algum momento aí nós vamos fazer alguma coisa além do vinho. Opa, tá bom? Agora sim. Eu queria te presentear com 2 livros meus. O teu está na editora? Está na editora. Gente, né? Tá. Com a Roseli lá e com a turma, né? Pessoas de resultado. Esse foi meu primeiro. E uma frase. O que ele significa? Isso aí. Cara, a capacidade de tu reduzir teu boicote, teu auto-boicote. Porque os resultados... Tem uma coisa que dizem,
Às vezes, para um cara dar certo, ele tem que furar 10 buraquinhos. A grande maioria desiste entre o 7º e o 8º. E grande parte de quem se estrepa é que quer adiantar o 9º e o 10º no 5º. Então, a impulsividade e o adiantamento do processo. No Pessoas e Resultado, a gente método CPC. CPC. Calma, boa. paciência e clareza. Top. É isso aí, Maravilha. Esse aí lançou quando? Esse aqui foi meu primeiro best-seller, o Pessoas, depois eu relancei ele com 3 capítulos novos. É nesse que eu falo das gerações. Aí tem um aqui que vale você ver com quem você deve trabalhar e como reter. Eu li aquele do Divã lá. Isso, Empresários do Divã. Gostou, claro, né, velho? Claro. Se identificou um monte. Essas coisas filosóficas são massa. É. Sócrates era foda, né? Ele fazia as pessoas pensar, eu gosto disso. Isso me faz aí, pensar. Isso eu gosto aí. de pessoas que me fazem pensar. E leva isso para tuas mentorias, né? Total. Porque, assim, mecanismos de dialética, mecanismos, né, favorece o indivíduo se achar. Boa. Porque muitas vezes o modelo que ele busca não é ainda o dele, né? Top. Cara, e pode ir escrevendo aí enquanto tu escreve e assina. Mas como as pessoas não sabem interpretar as coisas, né? A gente tem... Qual que é o índice de analfabetismo? Analfabetismo, como é que é? Analfabetismo... Digital? Não, analfabetismo... Funcional? Funcional. Acima de 50% no Brasil, né? O cara sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Então eu até falo, cara, eu preciso... Um dos objetivos na mentoria é te ensinar a pensar melhor. Depois nós vamos trocar, eu Que vou te loucura, nutrir né? com exercício. Eu vou te fazer um convite aqui, depois vou te fazer um convite para tu... Beleza, então esse livro vai me fazer pensar melhor. Vai. Isso é bom. E pensar as tuas equipes, que aqui tem a coisa. Pessoas e Resultado foi um best-seller, né? Boa. E esse aqui foi... Eu fiz 4 best-sellers. Esse aqui foi o que deu o Jô. Esse aí? O cérebro. De alta performance? Massa. Fala um pouquinho de sociopatas e comportamento. N ou M? N. N. De navio. Esse aqui, ó. Nossa. Aqui, velho, teu cérebro já é de performance. Agora vai. Já é, pessoal. Agora vai. Não. Agora vai. Eu queria dar um tchau para vocês aqui no meu canal Pergunte ao Psicólogo, uma lenda da saúde e do fitness no Brasil. Possebon, que foi o primeiro aplicativo que foi negociado em grande escala, e aí contou um pouco para nós a experiência e o segredo, benchmarkear sem orgulho, que não quer dizer chupança. Beijo no coração de vocês, com um fera, a gente se vê por aí. Tchau.